Lembra que eu tinha te falado? Semana passada a Silvina veio pra cá, a psicóloga Silvina, para conversar com a gente, para falar um pouquinho mais sobre narcisistas, né? E a gente falou a respeito de um assunto que estava acontecendo dentro do BBB 2023. E o que chamou a atenção é o seguinte: e quando você tem narcisista dentro da tua família? Mas às vezes, gente, é dentro da família mesmo, não é aquele parente que você não vê todo dia, às vezes é dentro de casa que acontece. E é por isso que nós vamos conversar com ela agora, que já se encontra aqui no estúdio. Muito bom te receber mais uma vez. Obrigada, Vanusa. Vamos falar desse assunto. Semana passada a gente falou de relacionamento, né? O relacionamento você percebeu, você enxergou que não dá mais para conviver, você pode dar um término. Mas quando o assunto é família, porque tem alguns que nem vivem perto da gente, às vezes não convivem muito com a gente, então não tem como você ter essa participação no dia a dia. Mas existem outros familiares que sim. Vamos falar de narcisistas na família. Tudo bem? Tudo bem. A gente já começa logo falando desse assunto, que é um pouquinho mais diferente, né? Um pouquinho mais difícil de você encarar. É sempre muito difícil, né, Vanusa? Primeiramente, bom dia, Bom dia. Primeiramente, também é muito difícil quando a gente fala do assunto família. Porque quando a gente fala de família, a gente fala de um conjunto de pessoas socialmente estabelecido para emitir um resultado para a sociedade. E a família é o primeiro contato social que a gente tem com a sociedade. E esse contato social, muitas vezes, ele tende a ser positivo, mas também tende a ser negativo. Porque a família é formada pelo pai, pela mãe, pelos filhos, avós, tios. E muitas vezes a gente não se sente à vontade nesses ambientes por conta dessas pessoas. Do jeito que existem relacionamentos tóxicos, em relacionamentos íntimos entre homem e mulher, também existe dentro do ambiente familiar. Ambiente familiar onde a gente estabelece esses relacionamentos para a vida, porque é onde tudo inicia. Nosso primeiro contato com a humanidade é dentro do seio familiar. É onde a gente estabelece nossas emoções, nossas crenças. E essas emoções, elas vão ser permeadas pela sociedade. E nossas crenças, muitas vezes, podem ser estabelecidas mediante esses relacionamentos, que muitas vezes não são positivos. A gente tende a esperar que a família sempre seja positiva. Mas, infelizmente, muitas vezes não é do jeito que a gente pensa. E assim, se torna muito mais difícil quando você tem narcisista dentro da família e que você não quer acreditar que isso esteja acontecendo. Acontece também, né? Acontece. Porque quando a gente fala de narcisismo, semana passada a gente falou sobre um conceito do narcisismo. Eu quis trazer para todos que o narcisismo é uma condição de um transtorno de personalidade que a gente nasce. E como eu falei na semana passada, eu vou dizer hoje de novo, não tem cura, porque é uma característica da pessoa, é uma característica dela. Então, quando você nasce em uma família que tem um narcisista, você tem um desafio muito grande pela frente. Ou você entende o relacionamento que muitas vezes tende a ser um relacionamento tóxico, onde crianças, onde adolescentes e onde adultos sofrem muito por ter pais, principalmente. Existem pais narcisistas. Esses pais, eles aprisionam mentalmente seus filhos, transformando-os em pessoas fáceis para a sociedade, presas. Porque a função do pai e da mãe é proteger os filhos e criá-los para que eles consigam viver em sociedade, onde eles não sejam predadores, eles sejam pessoas sociáveis. E entre as famílias que têm pessoas narcisistas, se criam geralmente pessoas dependentes emocionais, pessoas frustradas, mas também tem aqueles resilientes que conseguem permear pela vida esses acontecimentos, que muitas vezes são casos em que a gente está tratando isso no consultório. E isso está se tornando muito comum. Hoje a gente tem um olhar muito cuidadoso para a saúde mental. Hoje a gente já consegue falar sobre isso, mas e antigamente? Muitas vezes os nossos pais podem ter sofrido esse relacionamento com os seus pais e hoje nós somos frutos desses relacionamentos. E chegou o momento dessa nova geração que está tendo tão facilmente a presença de psicólogos, psiquiatras, pessoas que a própria comunicação falando abertamente sobre o assunto, um assunto que era tão delicado. Você pode falar dos outros, da família dos outros, distante. Mas você falar de família, você está envolvendo a sua. Isso. Você está envolvendo a família do outro. E você está falando sobre um assunto que é saúde.
O que é saúde? Se eu tenho um narcisista dentro da família, os demais não são, você tem que aprender a conviver, acredito eu, ou saber lidar com a situação sem trazer graves problemas para a tua vida, até tua vida social, amorosa, relacionamento entre amigos, família que você vai constituir, porque isso é muito sério. É muito sério. Imagina só, você está numa família onde existe um pai ou uma mãe narcisista, ou até às vezes os dois, onde essa criança, esse adolescente, ele se sente aprisionado por conta desse relacionamento. É aquele pai, aquela mãe que diz, você não presta, você não vai ser nada na vida, eu não acredito em você, você é burro, você não vai crescer na vida. Esse tipo de fala... Eu não cresci, você também não vai crescer. Não vai, você não passa disso, você vai varrer rua, porque eles desmerecem outras profissões, desmerecem, ou seja, se você não ser médico, eu tô pagando escola para você estudar para ser médico, se você não passar para medicina, você não vale nada. Se você não fizer isso que eu estou dizendo, do jeito que eu estou dizendo, você vai ser penalizado por isso. Então, são falas muito duras, que para uma criança ou para um adolescente ouvir muitas vezes, se torna desafiador. Porque o pai e a mãe, a gente está nesse ambiente familiar, onde a gente precisa desse apoio, dessa proteção. E aí a gente vê os nossos próprios pais agredirem a gente, abusarem psicologicamente, e a gente cresce ouvindo isso. Imagina só, será que seria tão fácil assim, só dizer assim, eu tenho que aprender a lidar com isso? Não, a gente aprende a conviver, porque o ser humano é adaptável. Mas isso não quer dizer que eu não esteja emocionalmente instável. Tem que saber lidar com essa situação quando o assunto eu sou dependente, até um certo ponto você se torna dependente. Eu sou dependente dos meus pais. Eu sou de menor, eu sou dependente dos meus pais. Tem situações de narcisistas... Como é que a gente pode falar? Com maior gravidade, com menos gravidade? Tem, porque depende muito do tipo de agressão. Sim. Ou do tipo de imposição que esse narcisista está impondo. Sim. Ele pode impor posicionamentos verbais, inferir agressão verbal e psicológica, ou ele pode ser, além de psicológica, ele pode agredir fisicamente. Por quê? Porque ele não está sendo satisfeito nas imposições dele. E quando a gente fala de família, a gente fala desse ambiente, desse setor de proteção, que é o local onde a gente nasce, que a gente cresce. E esse lugar de proteção, nem sempre ele vai ser como um mito que a gente tem, que a família é o lugar perfeito. Porque você é mãe, porque você é pai, você tem que ser o melhor exemplo. Muitas vezes não. Existe o mito da maternidade, existe o mito do amor materno, do amor paterno. Existe tudo isso, porque a gente tem que entender que nem sempre as pessoas fazem as coisas como elas acham que deveriam ser. Elas estão fazendo uma coisa, mas na verdade estão fazendo outra. Queriam uma coisa, mas na realidade é outra. E quando a gente fala de narcisista, a gente fala de pessoas com emoções voltadas somente para si. A gente não pensa no outro. Impressionante que eu já percebi, já presenciei cenas do tipo: nossa, fulano é tão bonito, né? Não, mas eu, quando era mais jovem, era muito mais bonito do que ele. Uhum. A gente presencia conversas que elas se comparam à inveja. Isso. O narcisista, ele é invejoso? Pode ser que sim, porque ele tem que ser o melhor. E eu, para ser melhor do que você, Vanusa, preciso desclassificar o outro. Eu preciso te desclassificar para me sobrepor a você. Uhum. E a gente sabe que a gente vive numa sociedade e a gente precisa se relacionar com pessoas onde praticamente todo mundo está na horizontal. Bom, nós vamos tocar num assunto aqui que eu acho que de uma certa forma a gente pode ajudar quem está em casa assistindo o nosso programa. Você chegou numa fase da tua vida que você vai entrar, obviamente você tem que ouvir, você tem que dar atenção, mas chegou numa etapa da vida que não se muda. Como você mesmo disse, o narcisista ele não muda, é uma doença, ele vai ter aquilo, ele vai continuar daquele jeito. Como é que a outra pessoa que está do outro lado, que não é narcisista, pode conviver de forma saudável, sem se desgastar tanto? É desafiador porque isso não existe. Ai, que complicado. É complicado. Né? Ou difícil. A pessoa toma um posicionamento de se manter dentro desse relacionamento com as dificuldades que esse relacionamento traz, ou ela simplesmente voa.
ela ganha ao sabor. A gente vê muita gente dizer assim, eu saí de casa com 15, com 16 anos porque eu queria ter minha vida. A gente observa que essas conotações, porque geralmente a gente não quer sair de casa. A gente quer morar para sempre com os pais, se possível fosse. Quando a gente vê um adolescente ou um adulto dizer, eu precisei sair de casa tão cedo, você pode observar que aquele ambiente familiar não era acolhedor, não prestava proteção. Então, muitas vezes a pessoa ela tem essa tendência a sair de casa. Porque não suporta a situação, a pressão psicológica é gigantesca. E quando você não é um narcisista, você obviamente entende que algo não está certo. E quando já pensou, você todo dia de manhã acordar cedo, porque o seu pai ou a sua mãe acorda batendo em panela, acorda fazendo barulho, xingando todo mundo dentro de casa, que todo mundo é preguiçoso, porque ele é trabalhador, ela é trabalhadora, somente ela faz as coisas, tudo é ela, tudo é sobre ela. Não para-se para analisar que existe um contexto familiar envolvido, onde eu não posso envolver crianças ou um adolescente em uma questão que é minha, porque eu sou a representante da família. Então, a responsabilidade, ela cabe a mim nesse momento. Então, é o seguinte, quando a gente fala de mãe ou de pai narcisista, a gente fala de pessoas opressoras. E aí, nesse momento, que atitude tomar? Porque, assim, existem situações e situações. Porque envolve muito o amor, né? O afeto e todo um zelo. A questão de respeitar o pai, de respeitar Sim. a mãe. A pai é pai, mãe é mãe. É uma coisa que está enraizada na nossa cultura popular. Mas muitas vezes, pai é pai, mãe é mãe. Mas que nível de pai, que nível de mãe? Será que esse pai e essa mãe estão oferecendo para essa criança ou para esse adolescente essa estabilidade? Está oferecendo essa proteção que de fato ele precisa, que de fato ele está necessitando para se desenvolver corretamente para a sociedade, porque a gente está colocando na sociedade adultos, mas adultos ansiosos, depressivos, inseguros, dependentes emocionais e pessoas intolerantes a frustrações. A gente costuma dizer agora, é o boom do momento, que existe uma gama de pessoas que são chamadas de pessoas quebradiças, pessoas extremamente frágeis, pessoas que não sabem lidar com dificuldades porque não foram treinadas para isso ao longo de sua vida. Agora é o seguinte, que a gente tem que também chamar muita atenção para quem está assistindo o nosso programa. Presta atenção para você entender o que é narcisista, para as pessoas não misturarem, né, o que é educar, o que é dar limite e o que é amar. Que é isso. Porque assim, amar é todo um conjunto dessa sabedoria, de você ter que educar, ter que disciplinar, ter que ensinar até onde pode ir, como deve ir, porque às vezes as pessoas podem tirar de proveito da situação. Minha mãe é narcisista, então agora não vou respeitar, não vou não sei o quê. Não é assim. A gente precisa deixar bem claro que o narcisista, ele faz mal. Ele faz mal, ele te coloca em doença, né? Também junto com você. Você desclassifica, desvaloriza, é como se não amasse, né? Então, assim, é importante a gente chamar a atenção de vocês que estão assistindo o nosso programa e até da gente também, porque tudo tem um limite. Quando você vê que não para, que não tem limite, então é algo muito sério, não é isso? Sério. E quando a gente fala de narcisista, geralmente a gente fala de pessoas... Sim. De pessoas que nasceram com essa característica, que nasceram com essa... Que não mudam, que né, não mudam, Vanusa, não mudam. Elas simplesmente, elas são assim, não quer dizer... Elas são insensíveis a certas emoções. Eu não vou dizer que um narcisista não tem capacidade de amar, eu não vou abrir minha boca para dizer isso, porque cada pessoa, ela sente as coisas de uma forma diferente. Mas é aquela questão. É um conflito, né? Isso, ele vive num conflito onde ele tem que cumprir um status social e onde ele tem que... sofrer com essa situação mediante os conflitos aos quais ele impôs a sua família para viver naquele momento. Muito bom. Olha, a gente falar sobre esse assunto chama atenção. Quantas mulheres, quantos homens deixam de ser felizes? Muitas vezes casamentos são terminados, relacionamentos firmes e sérios acabam não tendo um segmento, justamente porque existe sempre a opinião do narcisista. Não deu certo pra mim, ou deu certo pra mim desse jeito, você vai ter que continuar desse jeito também, assim como eu. Às vezes você tá convivendo num relacionamento abusivo, mas muitas vezes a opinião dos que estão na família faz com que você permaneça. Ou vice-versa. Então, tudo isso é muito sério. É você deixar de ter amigos, de ter amigas, é deixar de viver. Eu conheço pessoas que não
não gostam do aniversário. Quando chega o dia do aniversário, é um problema, é uma dor antecipada. Porque aquele dia do aniversário, provavelmente alguém desmoronou aquele dia. E isso é muito sério. Muito sério. Ah, eu não gosto de aniversário, eu não gosto do dia do meu aniversário. Eu amo e sou grata a Deus. As pessoas dizem, né? Sou grato a Deus pelo meu aniversário. Mas no dia do meu aniversário, se eu pudesse, ninguém fazia festa, ninguém fazia nada, não tinha comemoração, porque é aquele dia que provavelmente alguém da família vai fazer um vexame. E é justamente o narcisista, né? Pode ser o narcisista, pode ser outro também. Geralmente, nós somos feitos do ambiente que a gente está vivendo. Mas o narcisista, ele tende a causar traumas mesmo, traumas profundos. Uma criança vítima de um narcisista, ela pode ser um adolescente inseguro, um adulto frustrado, uma pessoa intolerante a frustrações. E quando a gente fala disso, isso é um assunto muito, muito sério e um assunto muito comum mesmo dentro de praticamente muitas famílias, aos quais a gente deveria ter esse olhar cuidadoso. Porque quando a gente fala de pessoas com transtorno de personalidade, a gente fala, Vanusa, de pessoas que passam por esses tipos de acometimento e elas comprometem outras pessoas também. Elas tanto adoecem como elas adoecem outras. Hoje, a gente fala muito de habilidades socioemocionais, que são as competências socioemocionais que a gente trabalha com as crianças. Só que a gente trabalha com competência socioemocional com a criança em casa, no ambiente terapêutico, e em casa ela é frustrada, ela passa por outro tipo de frustração diferente da que a gente impõe a ela. E aquilo ali pode causar um conflito. Por quê? Minha psicóloga me ensina uma coisa, em casa eu sou maltratado. Então fica aquela ambivalência. Quem é que tem mais poder? A família ou o psicólogo nesse caso? Nesse caso, a família. A família, porque a família é quem convive diariamente. A família é quem está com essa criança, que está com esse adolescente, é quem impõe esses controles. E aí a gente vê pessoas. Olha, no momento, a gente está num problema sério. Jovens de 18 a 26 anos sem vontade de ingressar na universidade. A gente está tendo um absenteísmo nesse contexto. A falta de jovens não querendo ingressar no ensino superior. Coisas que há uns anos atrás, as universidades, as faculdades não estavam dando conta. Na verdade, a autoestima lá embaixo. A gente vê adolescentes sem perspectiva. Eu vou fazer só o ensino médio para me ter meu diploma e vou trabalhar fazendo isso, aquilo, outro. Certo que a gente precisa desenvolver habilidades para ganhar dinheiro. Eu não sou contra. Mas a gente precisa também alimentar a nossa autoestima. Porque quando a gente estuda, a gente tem uma profissão, a gente é valorizado primeiramente pela gente. Valor crítico, né? Temos opinião e nos tornamos mais autônomos, mais decididos a resolver a vida, dar continuidade, a ser adultos dentro de um ambiente familiar que você pretende ter, ou até mesmo sozinho, não importa como você esteja, mas você tem que aprender. Aí eu acho que chega aquela situação que você acabou de falar, doutora, de que as pessoas acabam se tornando frágeis, fracas. E, na verdade, ninguém é fraco. Todo mundo tem uma fortaleza dentro de si. Você não pode deixar que as pessoas digam isso de você. Exatamente. Não é isso? Porque as pessoas querem tornar-nos fracos, mas existem pessoas frágeis. Frágeis emocionalmente, frágeis de cultura, frágeis de entendimento, porque muitas vezes a gente não é instruído nesse ponto. E quando a gente não é instruído nesse ponto, a gente tende a se desvalorizar. Bom, eu queria muito continuar falando sobre esse assunto, mas é um alerta. E aí eu queria só que você passasse, no mínimo, uma dica de como essas pessoas que estejam passando agora por esse momento, como elas podem se ajudar a não se desgastar tanto, para a gente encerrar esse bate-papo. Pronto, para a gente encerrar, eu gostaria de dizer o seguinte, que nós precisamos desenvolver habilidades emocionais, fortalecer nosso repertório cognitivo também, para que a gente tenha comportamentos assertivos, onde a gente não venha a sofrer penalizações mentais por conta de frustrações externas. Aí eu queria dizer, cuide da sua saúde mental, procure psicoterapia, faça uma atividade física, se possível for, porque a saúde física e a saúde mental, elas estão ligeiramente associadas. Então, o tratamento é psicológico, primeiramente. Segundo, cuidar de si. Terceiro, pontuar o que é importante para você, para a sua vida e seguir em frente, porque a vida pede movimento e nós precisamos estar sempre seguindo. Lá na Clínica Escola da Uninassal, a gente oferece atendimento psicológico, tá?
Muito bom. Maravilha. Só não vai se cuidar quem não quiser. Quem não quiser. Não é verdade? Silvina, muito obrigada. A gente falou sobre esse assunto semana passada, falamos novamente, mas de uma forma mais necessária e importante para a gente ter jovens mais preparados, né? Essa nova geração. É porque a nossa preocupação é com a nova geração. Sim. Porque a gente sempre tem que estar mudança. à frente. Porque é quem vai levar o nosso legado e o que a gente está dando para a humanidade. Obrigada. Quem quiser pode entrar em contato, então, com a nossa psicóloga através do Instagram que está aparecendo na telinha. A gente agradece pela sua presença mais uma vez. Continua aqui. Nossa, gente, que beleza, né? Que beleza se você souber lidar com a situação, tá? E entenda tudo que a gente falou aqui. Para que você saiba lidar com as situações. Tem momento que é melhor recuar, tem momento que é melhor se calar, tem momento que é melhor você pensar 2 vezes de como agir e onde agir, para que você pense na tua saúde mental. Se tá difícil, busque quem pode lhe ajudar. Muitas vezes não é quem tá pertinho de você ali, não é um vizinho, é um profissional verdadeiramente, tá bom?